E depois do Flamengo anunciar Luiz Araújo como novo reforço do Mengão, o Flamengo pode estar negociando o jogador Marinho com o Bahia, que pode ser liberado a qualquer momento, dependendo da negociação, se tudo der certo. Nós vamos analisar nesse momento, por isso já chega deixando o like, vamos trazendo as últimas notícias do Mengão. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. Tem a preparação do Flamengo para a partida contra o Corinthians e tem muito mais notícias aqui para vocês. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui dessa família do canal aqui, porque aqui é notícias e informações sempre do Flamengo pra vocês, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as últimas informações do Flamengo. Aquele que começou na base do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, e o mas um atacante tem sempre outras características. O que você acha da contratação? Tudo bem, Abel? Bom dia professor, bom dia Mari, bom dia fãs de esportes. Me parece que a característica do Luiz Araújo pode acrescentar o elenco do Flamengo. Não é um jogador para mudar o nível do time, não é que o time vai ganhar um outro tamanho em relação à qualidade de jogo com ele, mas ele geralmente é o canhoto pela direita. Mal comparando, ele tem algumas semelhanças com o Matheus Gonçalves, esse jovem do Flamengo que quando entrou em alguns jogos, entrou muito bem, mas não tem tido sequência, né, para atuar, até porque tem uma concorrência grande também na posição. Pensando no que o São Paulo gosta de jogadores, de pontas, jogadores que recebam a bola no canto do campo, que têm qualidade para driblar, para carregar a bola, o Luiz Araújo se encaixa nisso, né? A gente pode discutir o valor que está sendo pago, o investimento do Flamengo. Não sei se com a característica dele tem tanta gente assim no mercado para o Flamengo buscar. Acho que ele pode acrescentar, Abel. Não é assim por talvez uma grande empolgação, algo para mudar. Não, agora com ele vai chegar. Não. Mas acho que para contar no elenco, para estar à disposição, ele pode ser útil. Você falou no valor, 9 milhões de euros. O Atlanta vendeu bem, Abel. Cerca de 48 milhões de reais, Mário Pereira. Bom dia mais uma vez. Bom dia amigos, bom dia fã de esportes. Eu concordo com o Prates na questão de talvez não mudar tanto assim, mas eu acho que é um reforço justamente de um lado em que o Flamengo precisa equilibrar, né? Principalmente as ações ofensivas. O jogo do Flamengo hoje passa muito pelo lado esquerdo, porque encontrou uma boa formação por ali, porque tem nesse atual momento um Ayrton Lucas jogando muito bem, um Cebolinha cada vez melhor e mais encaixado por aquele lado esquerdo, então acho que precisava desse equilíbrio, já que as peças que o Flamengo tem à disposição por aquele lado não estão entregando, né? Por exemplo, o Marinho. Marinho, tão querido de São Paulo. Exato. Já perde espaço no rubro-negro? Perde. Já perdeu. Provavelmente. Até porque ele teve... Não vem sendo utilizado, inclusive. Teve chance de mostrar, né, Mari? E não mostrou. Quando o homem chega, ele aposta no Marinho, ele aposta no Vidal. Eu acho que esses perderam espaço na medida em que não entregaram. Luiz Araújo é reforço para elenco, não é para o time. E aí começa, num segundo momento, principalmente quando a gente vê a janela aberta, a discussão de reforços para o time. O time precisa de reforços, lateral direita, volância, é por ali. Agora, ele chega como um reforço para elenco. Pode ser que se encaixe. Tem o lado bom, porque é um reforço com cara das características que o técnico quer. A gente vive no futebol brasileiro, muitas vezes técnicos que recebem reforços que não pediram ou que chegam e pouco tem a ver com o estilo de jogo dele. Não é o caso. Luiz Araújo é um reforço sampaolista. Agora, para o time hoje, eu não tiraria ninguém do time do Flamengo para colocá-lo. Também não. Mas tem 3 competições até o final do ano. É isso, que não representa o time, né, Abel? O que o Luiz Araújo geralmente faz muito bem, e aí eu acho que é uma dúvida que a gente vai ter do Sampaoli no Flamengo e com o Luiz Araújo quando chegar. O Luiz Araújo é um jogador que vai bem quando tem espaço para correr. Exatamente. O Flamengo é uma equipe que fica muito com a bola, o treinador gosta de marcar mais à frente, de pressionar quando perde a bola. Teoricamente, tem menos campo para os pontas jogarem, no caso do Luiz Araújo. Então, acho que isso é um desafio. Agora, isso é muito na teoria que eu estou falando, pode ter uma circunstância de jogo que o Flamengo fique menos com a bola, tem a vantagem, precisa de alguém para contra-ataque, para ser lançado. Aí o Luiz Araújo vai bem. Quando tem espaço para correr, ele vai bem. Principalmente nos jogos decisivos contra os adversários mais fortes, em que o Flamengo vai dividir essa posse de bola e poderá ter espaço para contra-ataque. Num jogo contra um Fluminense, contra um Palmeiras, contra um Galo, contra um River Plate. Estou pensando contra o Atlético Paranaense, os times mais fortes que podem chegar na Libertadores, na Copa do Brasil, jogos decisivos de brasileiro. Eu estava falando, até citei aqui,
Estou olhando de novo o número de jogos e gols, 73 no Lille, com 18 gols marcados, e no Atlanta United, 60 jogos e 13 gols marcados. Às vezes essa média pode aumentar no futebol brasileiro, claro. Não é? E mesmo o Vai número... ter que ter uma adaptação, porque são muitos anos fora, né? E diferentes competições e torneios, né? Então, o Lille é muito diferente do Atalanta, que é muito diferente do Flamengo e do futebol brasileiro. Então, a chegada que ele pode imediata... sentir diferença, principalmente pela Liga Americana? Sim, eu acho que da intensidade da competição, competitividade do futebol brasileiro e o calendário, né? Que não dá pra gente descartar. E adaptação do estilo de jogo também, como o Prates falou, ele vai muito bem quando ele tem campo para explorar. Vai precisar ser um construtor por dentro também, quando não tiver esse corredor pela direita para avançar, justamente pela perna canhota, né? De trazer para dentro, vai ter que participar da recomposição, da pressão. Então, acho que também passa por todo esse processo de readaptação ao futebol brasileiro. E às vezes o jogador encontra valências que ele nem sabia que tinha, principalmente com um técnico bom como o Sampaoli. Eu lembro sempre do caso do Michael, que quando chega no Flamengo a gente falava isso. Ah, o Michael é o escape, até mais que o Luiz Araújo, né? O Michael a gente enxergava só como o escape mesmo. E ele acabou se despedindo do Flamengo, fazendo gol de cabeça, participando de jogada, com outras valências que ele não mostrava. Mas os números iniciais são baixos, viu, Abel? E também o de assistências eu achei baixo, a participação. E tem uma mapa de curiosidade aí, movimentação viu, dele. Abel? O Luiz Araújo jogou com o Thiago Maia no Lille. Porque o Luiz Araújo, quando sai ao lado do Thiago Mendes, né, do São Paulo, e o Thiago Maia do Santos à época, os três foram indicados pelo Marcelo Bielsa, agora técnico da seleção uruguaia. Ele era o técnico do Lille à época, ele até ficou pouco tempo no Lille, o Bielsa. Depois os três ficaram um pouco mais, o Luiz Araújo mais que os outros dois, né? Mais que os dois Thiagos, o Maia e o Mendes. Mas ele já conhece o Thiago Maia do Lille, o que vai ser agora futuro companheiro dele no Flamengo. Você citou também o número de assistências. Eu volto ao exemplo que eu tinha dado. A gente pode citar dois nomes do próprio Flamengo. O Gabigol não conseguiu jogar na Europa e no Flamengo desanda a fazer gols. O Pedro teve dificuldades na Itália, na Fiorentina, e no Flamengo é um artilheiro. Não estou dizendo que o Luiz Araújo vai desandar a fazer gol, mas ele pode, de repente, melhorar os números dele, né, de assistências, de gols, jogando no futebol brasileiro. Ou, como a Mari destacou também, de repente ele pode sentir no início a diferença em relação à Liga Norte-Americana. Um jogador que chega para compor elenco, a princípio, eu acho boa contratação também. Eu acho também. Eu também acho, mas me parece que o Atlanta, o valor do Atlanta, que o Atlanta conseguiu vender também é interessante para o próprio Atlanta United. O Atlanta foi um bom negócio. O Atlanta foi um bom negócio. Ou, em outras palavras, fale logo português claro, o Flamengo pagou muito, é isso? Supervalorizado. Disso aí... Ele tem 26 anos, né, prof? A gente não pode esquecer que ele tem também, aí, ele não é um jogador que está chegando, talvez, no último momento da carreira, para mais um ou dois anos. Sabe quando vai ser mais fácil e confortável, de repente, para falar? Eu brinquei, mas para alguém dizer, pagou muito. Daqui a 1, 2 anos, dependendo do que ele render. Aí Claro. sim, é isso que... Se ele arrebentar, ajudar o Flamengo a ganhar títulos, é outra conversa. os quase 40 milhões estão pagos. Não, e ele tem perspectiva, Por aí, não é? Ele tem perspectiva de dar um retorno técnico e também de negociação. Pode ser. Eventualmente, pela idade. E a concorrência, ela é menor, né? Não é um jogador que chega para brigar num setor em que o time está com oferta, está com um número de atletas desempenhando muito bem. Naquele lado do Flamengo a gente já sabe que é um lado que sofre, que tem a carência, que tem tentado encontrar quem corresponda por ali. Então, para ele também é uma super oportunidade. E a gente tá enchendo de senões porque ele está chegando para o Flamengo, né? Aquilo que eu falei, eu não tiraria a camisa de ninguém para dar para ele. Mas em qualquer outro clube brasileiro, menos Flamengo, Palmeiras e talvez Atlético, ele seria um reforço de muito mais peso. Para outros clubes ele seria reforço para o time. Sim. Para o Flamengo ele é para o elenco. Temos uma tela, já que você citou aí as cifras, né, o valor investido, um pouco de euros, só que o torcedor, poxa, mas o que o Marinho agregou até agora no Flamengo? O torcedor reclama do que foi gasto no Bruno Henrique, no Pedro, no Gabigol. Todos entregaram, né? Aí é questão de custo-benefício do que o cara entrega, não é? Claro. Isso. O benefício do Marinho é, sem dúvida, o mais baixo dessa tela aí. E na proporção, como também se gastou pouco no Bruno Henrique, eu acho que o custo-benefício do Bruno Henrique também é bastante alto. Eu também acho. Porque ele está lá... Ele é o melhor, mais... talvez. É o melhor, eu acho que é o melhor. É que fica difícil falar em melhor quando você tem Gabigol e Pedro, né? Mas dentro dessa Mas sua é que na lógica média do de preço, custo-benefício, né? foi para onde o Flamengo pagou menos para ter mais. Então vamos ter que esperar
É bom esperar. O rapaz jogar. Sempre é bom, é Aliás, verdade. Que linda camisa Mas o professor, me parece que, eu concordo com o professor, ele foi feliz na comparação com o Michael. Luiz Araújo até me parece que tem mais recurso que o Michael, tecnicamente. Sim. Mas ele lembra em relação à condição que ele pode, o que ele pode oferecer ao time. Campo para correr, um jogador muito rápido com a bola. Melhorou na finalização. Quando ele sai do São Paulo, ele não era um grande finalizador, ele era sempre o ponta, geralmente fazia a jogada para alguém concluir. Ele cresceu, na França principalmente, ele começou a finalizar um pouco mais. Acho que a comparação com o Michael é válida em relação ao Luiz Araújo. Eu ia falar da camisa, que eu achei bonita, a camisa do Atlanta United. Lembra do Milan. Lembra do Milan, do Bayer Leverkusen também. Sim. Lembra, né? Bonita a camisa. E em relação ao Sampaoli, a chegada do Luiz Araújo, sem querer aqui, eu apertei o botão, estava ligando pro amigo Leão. Ah, entendi. Mas eu não preciso ligar para ele fala comigo aqui. E o Leão não atende, não. Até mais fácil. São Paulo cobrando mais reforços. Agora pro time. Mas sabe o que eu me lembrei do Sampaoli, de jogadores da mesma posição? No Santos, lá em 2019, talvez a melhor fase do Marinho da carreira, que joga na mesma posição, com o Sampaoli. Soteldo, se não foi a melhor, uma das melhores da carreira, jogando do outro lado. Pensa nos pontas, né? E mesmo o Sacha, também, com o Sampaoli, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019. Só o Gabigol, se não me engano, fez mais gol que ele. O Sacha já numa posição mais centralizada. Mas os 3 atacantes do Santos naquela temporada com o Sampaoli tiveram talvez a melhor fase da carreira. O Sacha teve algo melhor no Internacional? Não, mas ele está bem no Bragantino. Acho que no Atlético ele foi útil. É um jogador muito útil. Mas no Atlético abaixo. Jogou pouco, né? Lembrando, concorrência maior, né, também, né? Lembrando que o Marinho vinha em baixa, né? Baixa absoluta. Aquela passagem no Grêmio. Então por que não pode potencializar o futebol desse jogador? Pode. A gente estava com uma pergunta ali se o ataque era o setor em que o Flamengo mais precisava de contratação de reforços. A chegada do primeiro reforço na era Sampaoli no Flamengo diz muito sobre o treinador, sobre o estilo de jogo dele, sobre as características que ele gosta. Então, não é nem sobre o time no geral, né? O setor que o Flamengo mais precisa de contratação. Chega a pedido do treinador onde ele quer desenvolver melhor o jogo do time. E curioso, né? Que talvez o time que tenha o melhor, ou se não for o melhor, tá entre os 2 ou 3 melhores elencos do Brasil, é o que começa mais cedo a se reforçar, já pensando no segundo semestre. Ele só pode jogar o quê? A partir de julho, que ele vai chegar. Julho. Provavelmente daqui a pouco o Palmeiras vai anunciar alguém. O Palmeiras trouxe recentemente Richard Rios, etc. Então tá aí, nação, tá aí a possível contratação e logo em seguida eles anunciaram o seguinte, ó. Nós vamos aqui analisar nesse momento porque De La Cruz pode também estar chegando no Flamengo, exatamente. O jogador que é um excelente jogador do River Plate pode ser anunciado pelo Flamengo nas próximas horas ou até nos próximos dias. Vamos ver aqui os comentaristas falando sobre isso. Seguinte, o Luiz Araújo a gente falou no início do programa, definido, já anunciado, né, que estava no Atlanta, começou a carreira no São Paulo, passou pelo futebol francês, o atacante de 26 anos, já anunciado, confirmado como reforço do Flamengo, 38 milhões de reais aproximadamente. Informação do GE é que o Flamengo tem interesse no De La Cruz. De La Cruz, jogador uruguaio do River Plate, jogador da seleção uruguaia, titular do River Plate, e que o Flamengo abriu conversas para contratar o meia uruguaio De La Cruz do River Plate. Seria uma bela contratação ou não? Boa contratação, Abel. Já esteve um momento melhor do que tem atravessado nos últimos anos, mas é um bom jogador. Jogador que entende bem, que me parece que se pede em relação à parte tática, posicionamento. Pode jogar mais aberto, pode jogar pelo meio também. Eu acho que ele dá mais de uma opção para o time. Seria uma boa contratação. Mas a gente tem que pontuar. Para mim... Então tá aí, ó. De La Cruz pode se tornar o novo reforço do Flamengo. O Flamengo começou a soltar o dinheiro, hein? Começou a abrir os cofres. E tem também um possível reforço do Flamengo. O Flamengo estuda a contratação do volante do Remo, né? No caso, o jogador Pablo Roberto, ele tem 23 anos e ele foi destaque na partida do Remo contra o Corinthians. E o Flamengo está de olho no jogador, um jogador jovem, e pode estar fechando também
com esse jogador Pablo Roberto, de 23 anos. E outro detalhe também é a possível saída do jogador Marinho. O Marinho pode estar de saída do Flamengo porque o Bahia fez uma nova proposta pelo jogador e aguarda aí um desfecho positivo com o Flamengo. Inclusive, o Flamengo topou fazer uma liberação caso os valores sejam acordados entre as equipes. Vamos ver o que vai acontecer. Então o mercado começou a se movimentar, hein? O Flamengo começou a abrir os cofres para trazer reforços de peso. Vamos ver o que vai acontecer nessa janela. É isso daí, deixa o like, escreva nos comentários a sua análise, o que você acha dessas contratações e a gente se vê no próximo vídeo.